mais uma vez, compartilharmos a palavra de Deus. Eu tenho tido essa experiência há muitos anos, desde quando me converti, com alguns meses apenas depois da minha conversão, eu já pude experimentar e viver a vocação que o Senhor me deu de cuidar de ovelhas, e por isso eu tenho desenvolvido esse papel há 32 anos para a glória de Deus. E nessa noite, então, eu quero falar sobre uma temática que, por sinal, é até a temática que eu falei ontem na nossa igreja, numa mensagem, ontem, não, no domingo, na primeira igreja Batista em Medeiros Neto, onde eu tenho a honra de pastorear. Nós temos até alguns irmãos aí também conectados através do Facebook, do YouTube, desculpe, e eu tive a oportunidade de falar no texto que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 5, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo de número 5, o versículo de número 17, que tem a ver com o texto, o tema que me foi proposto pelo pastor Clemente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. As coisas velhas de sua vida se passaram e tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Nós vivemos um tempo de muita alegria, eu em especial, por poder ter um relacionamento estabelecido com Jesus Cristo, como já disse, há 32 anos. Mas a minha vida, ela passou por uma metamorfose muito grande. Ela passou por uma metanoia muito grande. E ontem eu até compartilhava com a igreja que são textos e canções que nos seguem sempre. Esse é um dos textos que seguem e que me seguem durante a minha vida, e por onde quer que eu vá, sempre que esse texto é citado, algumas pessoas elas se lembram da minha história. E também aquela canção tão conhecida, Jesus Cristo mudou o meu viver. Justamente por causa disso, por causa do milagre que foi operado na minha vida. Eu sou fruto de um grande milagre de Deus. Eu vivo para a glória de Deus porque Jesus Cristo mudou a minha história, mudou o meu caminho, mudou tudo dentro de mim. E eu reconheço e sei disso e posso afirmar isso com muito mais veemência do que qualquer outra pessoa, porque sei quem eu era e sei quem eu sou hoje, o quanto Deus mudou a minha vida, o quanto Deus transformou a minha história. E é claro que eu tive a minha participação nesse processo no momento em que eu permiti que Deus entrasse na minha vida e pudesse mudar a minha história. É por isso que o texto diz: se alguém está em Cristo, eu precisei me posicionar diante de Cristo. Eu precisei tomar uma decisão diante de Cristo. E a partir daí, então, Cristo começa a mudar a minha vida, começa a mudar a minha história, como Ele tem mudado a vida e tem mudado a história de pessoas em todas as partes do mundo. Você que está nos ouvindo aí, certamente, se tem um relacionamento com Jesus, é porque Jesus mudou a sua história, porque as coisas velhas da sua vida ficaram para trás, porque todas as coisas se fizeram novas na sua vida, porque o Senhor ele tem transformado dia após dia, e não só apenas pessoas como eu, que tive uma vida extremamente complexa. Quem conhece a minha história sabe, a minha conversão se deu nos porões da penitenciária em Salvador, a penitenciária Lemos de Brito. Foi lá que no dia 21 de junho de 1988, eu juntei os cacos da minha vida e coloquei nas mãos do Senhor Jesus. E a partir daquela data, então, Deus começou a mudar a minha vida, Deus começou a mudar a minha história. E Deus continua fazendo isso na vida de muita gente que entrega o seu coração nas mãos de Deus, porque Deus é o Deus que transforma a vida. Ele transforma mentirosos em pessoas íntegras, ele transforma pessoas de mau caráter, mudando o caráter das pessoas. Ele transforma pessoas religiosas
em pessoas que estão dispostas a viver uma vida dentro dos padrões cristãos. Eu quero chamar a tua atenção. Ser cristão é muito mais do que ser religioso. Ser cristão é viver o tempo todo respirando e transpirando para a glória de Deus. É isso que é ser cristão. Deus tem transformado a vida de idólatras, de alcoólatras, de dependentes químicos, de pessoas que vivem vidas promíscuas, pessoas que vivem vidas de qualquer maneira, e Ele tem transformado todas essas pessoas em pessoas íntegras, pessoas que vivem uma vida dentro dos padrões que Ele estabeleceu para nós. Eu quero dizer para você, querido, que Deus estabeleceu um padrão de vida para nós. É por isso que nós precisamos passar por estes dois processos que eu já falei há pouco, pela metanoia e pela metamorfose. Metamorfose é mudança de forma, literalmente. E esse termo é mais aplicado em questões biológicas, mas aqui eu estou aplicando em questões religiosas, em questões de modo de viver mesmo. Então, nós precisamos passar por algumas transformações na nossa vida. E metanoia é mudança de mente, onde estão alojadas as nossas vontades, os nossos objetivos, onde estão os nossos pensamentos, e todas essas coisas precisam ser mudadas, porque nós, como novas criaturas, nós precisamos sair daquele processo de mentira que nós vivíamos, daquele processo de promiscuidade que nós vivíamos, mesmo as pessoas que são honestas, pessoas acima de qualquer suspeita, e eu sei que muitos que estão nos ouvindo aqui, muitos dentro de nossas igrejas, nunca passaram por processos tão complexos quanto estes que eu passei, mas também precisaram ter uma mudança de mente, também precisaram ter uma metamorfose na vida, porque se alguém está em Cristo, e é isso que Paulo está dizendo àqueles crentes em Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, as coisas precisam ser mudadas, as coisas precisam ter uma nova direção, precisam ter um novo sentido. E eu quero dizer para você que Deus já fez a parte mais difícil nesse processo. Deus ele fez a parte mais difícil quando ele enviou Jesus Cristo. Difícil no nosso ponto de vista, é claro. Ele enviou Jesus Cristo para que pudesse pagar por aquilo que nós mesmos não podíamos pagar. Jesus Cristo foi à cruz no meu lugar, no seu lugar. Jesus Cristo foi à cruz levando sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos passar por essa metamorfose, para que nós pudéssemos passar por essa metanoia, para que nós pudéssemos estar em Cristo e, estando em Cristo, sermos transformados em novas criaturas. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de cada um de nós. Talvez você que está nos assistindo, e com a tecnologia nós não sabemos até onde podemos alcançar com a nossa mensagem. Talvez alguém nos assiste neste momento, não tenha um relacionamento estabelecido com Deus, muito embora ame a Deus. Existem pessoas que gostam muito de usar a expressão amigo de Deus, e eu quero refutar veementemente essa questão, porque se uma pessoa é amiga de Deus, ela vive para a glória de Deus. Se uma pessoa é amiga de Deus, ela não vive distante de Deus. Não adianta apenas admirá-lo como se ele fosse um artista famoso, como se ele fosse um astro, porque um artista famoso e um astro, eles não estão acessíveis, mas Jesus está completamente acessível. Neste momento mesmo, ele está junto conosco, ele está no meio de nós, ele está comigo aqui, ele está contigo aí. E se você é amigo de Deus de verdade, você vive para a glória de Deus. Não existe essa conversa de que eu sou amigo de Deus, mas eu não quero, neste momento, assumir um compromisso. E o que a gente mais ouve é a seguinte expressão: eu não estou preparado. Eu quero dizer para você que você nunca vai estar preparado. Eu não estava preparado nos porões de uma penitenciária, condenado por homicídio, com mais 8 processos para responder. Eu não estava preparado para me encontrar com Deus. A minha religião era uma religião completamente diferente daquela que eu vivo hoje.
Eu vivia aos pés dos orixás, dos exus, das pombagiras, de entidades do mal, há 16 anos. Eu tinha uma vida completamente diferente daquela que eu vivo hoje. Absolutamente eu não estava preparado para ter um encontro com Jesus Cristo. É por isso que Jesus, ele preparou o caminho para nós. Ele mesmo preparou o caminho, através da cruz do Calvário, do seu sangue derramado sobre a cruz, do seu sangue derramado sobre a nossa vida, com a possibilidade de nos aceitar. E às vezes a gente fala de maneira equivocada, eu estou aceitando a Jesus. Você não está aceitando a Jesus, não. Jesus é quem está te aceitando. Você está apenas aceitando caminhar com Cristo no projeto que Deus estabeleceu para a nossa restauração, para a nossa recuperação desde sempre. Porque Deus sempre nos amou, independente de quem nós somos. Mas se nós somos novas criaturas de fato, existem algumas coisas que precisam ser latentes na nossa vida. Ontem eu falei, no domingo eu falei algumas questões da igreja, e aqui eu quero falar outras questões também que são importantes, porque são tantas as questões. Ajustar a vida não é um processo tão simples assim, porque nós temos uma história, e não somente a nossa história, a história dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, do lugar onde nós fomos criados, as questões que estão embutidas no nosso subconsciente, e todas essas coisas precisam ser revistas, todas essas coisas precisam ser trabalhadas, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, e como nova criatura, diz o texto, e eu aqui confirmo que as coisas velhas precisam passar e tudo precisa se fazer novo. Então, se nós estamos em Cristo, talvez um dos pontos principais a considerar é que se nós somos uma nova criatura, acima de tudo, nós precisamos nos afastar do pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado significa literalmente errar o alvo. Todas as vezes que você ler na Bíblia pecado, você pode ter uma palavra que é equivalente, um sinônimo que seria errar. Então, eu pequei, eu errei. Errei diante de Deus. Muitas vezes errei diante da sociedade, outras vezes errei diante de mim mesmo. Pecar é errar o alvo. Errar o alvo de viver para a glória de Deus. Mas se nós somos nova criatura, nós fugimos do pecado, nós refutamos o pecado, nós nos afastamos do pecado, como Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Se nós somos nova criatura, nós precisamos viver buscando a prática do bem, praticando e buscando a paz, e perseverando nessa paz, perseverando na prática do bem. Porque uma nova criatura, ela se afasta das coisas do mal, ela se afasta do pecado, todo e qualquer pecado. E não adianta dizer que o pecado prevalece sobre a sua vida porque você não tem forças para lidar com ele. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que não há uma única tentação que advenha em nós, da qual nós não possamos suportar. Deus nos dá os recursos para que nós possamos suportar todas as tentações. E eu não posso evitar a tentação, mas eu posso e devo evitar o pecado. É como aquela figura tão conhecida. Eu não posso evitar que um passarinho voe sobre a minha cabeça. E isso é a tentação. Mas eu posso evitar que ele faça ninho nela. E isso é o pecado. Nós precisamos fazer isso. Eu precisei abrir mão do meu pecado. E a minha vida era um redemoinho de pecados. Eu vivia uma vida transtornada. Eu era usuário de drogas. E não era aquele que fumava um baseado de maconha de vez em quando, não. Eu fumava maconha, eu cheirava cocaína, barbitúricos, anfetaminas, droga na veia. Eu era um homem completamente transtornado por causa das drogas.
Mas a droga, ela nunca veio com seus próprios pezinhos atrás de mim. Sempre fui eu que fui atrás dela. Então, na medida em que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu me lembro ainda hoje, no dia que eu me converti, eu disse para um colega que me ofereceu um baseado: o último eu já fumei em nome de Jesus. E desde então me afastei das drogas. Eu não preciso mais de drogas para sobreviver, eu não preciso mais viver de qualquer maneira. Hoje eu me aproximei das drogas, sim, como especialista na área. Fiz vários cursos, sou pós-graduado em dependência química para poder ajudar outras pessoas que vivem essa vida nojenta. A palavra de Deus diz em João 8,34 que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado porque eu sou nova criatura. Você não pode ser escravo do pecado porque você é nova criatura. É isso que Deus fez por nós. É isso que Deus quer que nós façamos por nós mesmos. Porque cabe a nós nos afastarmos do pecado. Cabe a nós sabermos a importância de vivermos para a glória de Deus. Cabe a nós fazermos as nossas próprias opções. E nunca se esqueça de uma coisa que eu vou te dizer agora. Preste atenção. Você é livre, eu sou livre para nós fazermos as nossas próprias escolhas. Mas seremos sempre escravos das consequências. Então, não abra mão para o diabo, não abra mão para a sua própria carne, não abra mão para esse sistema imundo que nós vivemos, porque o pecado ele é gerado nesses três ambientes, no pecado, no mundo sistêmico e ruim que nós vivemos e no nosso próprio coração, por causa da nossa natureza pecaminosa. Viva para a glória de Deus, afaste-se do pecado e Deus vai fazer proezas da sua vida. Em segundo lugar, se nós somos nova criatura, nós precisamos ter a convicção de que Jesus Cristo perdoou o nosso pecado. Preste atenção nisso agora. Ele te perdoou. Não importa o tamanho do seu pecado. Eu não sei o que você fez na minha vida, mas eu sei muito bem o que eu fiz na minha vida. Foram 9 processos. Foram 2 homicídios, tráfico de entorpecentes, roubo. Foram 2 fugas da penitenciária, 4 anos na Lemos de Brito, 3 anos no Carandiru, em São Paulo, e não tenho nenhum constrangimento de falar sobre isso. Sabe por quê? Que eu não me envergonho de falar dessas coisas, porque Jesus Cristo mudou a minha história. E se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, essas coisas se passaram e todas essas coisas se fizeram novas. E quando as coisas se fazem novas na minha vida, eu tenho a convicção de que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu fui purificado, eu fui lavado, eu fui restaurado e hoje eu sou nova criatura. E quero dizer para você, não somente eu que vivi todas essas situações, e talvez você até se assuste por onde você está, dizendo assim, Deus me livre, eu nunca vivi uma situação dessa. Muitas e muitas pessoas também não viveram, mas tiveram que nascer de novo. Lembra de Nicodemos? João, capítulo 3, fala de Nicodemos. Ele era líder religioso, ele era advogado, ele era juiz, ele era uma pessoa de índole, de caráter irrefutável, acima de qualquer suspeita. E quando ele se encontra com Jesus Cristo olha para ele e fala, olha, meu filho, você tem que nascer de novo, você precisa ser nova criatura, você precisa deixar as coisas velhas para trás, as coisas precisam ser novas na sua vida. E naquele dia, naquele momento, Nicodemos nasceu de novo. Eu vejo de novo Nicodemos 2 vezes na Bíblia. Lá na frente, no mesmo livro de João, quando ele está discutindo com outros líderes religiosos que tentavam falar mal de Jesus, e ele protege Jesus. E já no final da história de Cristo na Terra, quando Jesus morto, ele tem o corpo reivindicado por José de Arimateia para ser enterrado. E ali, junto com José de Arimateia, estava Nicodemos, agora transformado, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo
se fez novo. Tudo se fez novo na vida de Nicodemos. Mesmo que ele nunca tenha matado ninguém, mesmo que ele nunca tenha fugido de penitenciária, tudo se fez novo na minha vida com todo esse carrego mal que eu vivi, com todos os 16 anos de macumba, tudo se fez novo na minha vida e tudo se faz novo na vida de todos aqueles que vivem para a glória de Deus. E por último, porque o nosso tempo aqui é pequeno, eu quero dizer que se você nasceu de novo, você precisa viver sempre para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso, irmãos. Nós temos que viver sempre para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus deseja de nós. Que a nossa vida possa refletir a figura de Cristo na sociedade em que vivemos, nos lugares por onde anda. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo em mim. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo na sua vida, porque é isso que Deus espera de nós, porque se nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, o nosso testemunho é real, o nosso testemunho é forte, o nosso testemunho precisa ser impactante, mesmo que você nunca tenha feito uma coisa ruim na vida, mas você precisa dar um testemunho impactante daquilo que Deus fez e faz na sua vida cada dia. Que nesta noite, no nome de Jesus Cristo, nós possamos todos nós, sem exceção, entendermos que o que Deus espera de nós é que haja uma transformação, que haja uma metamorfose verdadeira, que haja uma metanoia verdadeira, que a gente tenha disposição para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida e para viver para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, queridos. Deus abençoe a sua vida, mamãe, você que chora por causa de um filho, e às vezes nós vemos pessoas vivendo situações tão constrangedoras. Ontem, um querido colega perdeu o filho assassinado dentro de casa. E a gente sabe que essas coisas, muitas vezes, são repercussões negativas da nossa vida. Nós não sabemos o porquê, mas sabemos que Deus está no controle, que Deus está no comando, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte, querido. Faça a sua parte a cada dia. Viva para a glória de Deus. Se afaste definitivamente do pecado. Mude o seu foco e tenha convicção que Jesus Cristo te perdoou.